mais um bloco de questões e exercícios, porque só passa em concurso quem faz questões. Beleza, galera? E hoje nós temos aqui um tópico muito bacana, muito legal, que vai ser o quê? Olha aí na tela, demografia e urbanização. Quando a gente fala demografia, claro, nós estamos falando sobre o estudo referente à população, ok? Então vamos lá para a nossa primeira questão da SPSEC 2015. Ele diz o seguinte: a metropolização resulta de uma intervenção humana extensa e profunda sobre a superfície da Terra, uma vez que implica alterações significativas da paisagem e da qualidade de vida da população urbana. Entre os impactos ambientais causados pela intervenção humana no ambiente urbano, pode-se destacar, número 1, a formação das ilhas de calor na periferia das grandes cidades, associada à escassez de áreas revertidas de vegetação, com consequente aumento do poder refletor da luz solar que incide no solo urbano. Cuidado! Por que, professor? Tem que ter cuidado. Quando eu falo formação de ilhas de calor, as ilhas de calor, elas não ocorrem aonde? Na periferia, tá? Elas não ocorrem na periferia, elas ocorrem nos centros. Então, a formação de ilhas nos centros das grandes cidades, associadas à escassez de áreas revertidas de vegetação, com consequente aumento do poder refletor da luz solar que incide no solo urbano. Perfeito. Pessoal, o que seria a ilha de calor? Vou desenhar aqui, ó. Vamos supor, aqui tem uma cidade, aqui os prédios, aqui tem a área verde com menos construção, tem uma árvorezinha aqui, ó, um parque, né? Do outro lado também tem aqui um parque, e aqui tem poucas áreas verdes, né? Aqui os prédios. Incrível, professor, que obra de arte, eu sei. Aqui, vamos supor que a temperatura média seja 27 graus. Nessa região, devido a construções de prédio, devido a outros elementos, a temperatura vai o quê? Aumentar, vai chegar, por exemplo, a 32 graus. E aí depois volta a ser 27. Tá vendo que é só aqui que teve alteração? Isso é uma ilha de calor, beleza? Então o item 1 está errado. Item 2. A maior ocorrência de chuvas torrenciais nas metrópoles, em relação a áreas rurais adjacentes, devido à grande quantidade de material particulado em suspensão, favorecendo a condensação de água. Item correto. Pessoal, corta para mim, corta para mim. Nós vimos nesse mesmo curso, nós vimos que esse foi um dos fatores que aconteceu. Esse foi um dos fatores que levam ao aumento de chuvas em regiões aonde? Em regiões das cidades em relação aos espaços rurais, beleza? Então cola na tela, olha na tela aí que interessante. Esse item 2 basicamente já foi questionado, a gente já trabalhou ele aqui durante o nosso curso, perfeito? Então o item 2 está correto. Vamos para o item 3. A grande poluição do ar e a consequente intensificação de problemas respiratórios agravados pelo fenômeno climático da inversão térmica que ocorre em geral no inverno. Item perfeito! Olha para mim, meu caro aluno, olha para mim. Lembrem-se que aqui nós estamos falando de metropolização, metrópole, grandes cidades. Imagine você agora passeando aí no centro de sua cidade, né? Lá em, sei lá, Metro City, e você tá andando lá bonitinho na sua cidade, e o que acontece? Você começa a ver aquela poluição. É carro indo, é carro voltando, é buzina, é aquela caixa de abelha, de loja de calçado que toda cidade grande tem. E aí você começa a sentir aquela muvuca, aquele número de pessoas, aquele número de poluição. Tudo isso causa problemas em nós? Sim, porque nós estamos respirando aquele ar também. Então o aumento da poluição é uma das justificativas. Então se liga aí na tela. Quando ele fala grande poluição do ar e a consequente intensificação de problemas respiratórios. Perfeito. Agravados pelo fenômeno climático inversão térmica. O que é inversão térmica? Olha pro tio. Inversão térmica. Nós temos uma camada de ar aqui, quente, e uma camada de ar fria. Quando ele inverte, essa camada de ar fria desce, essa camada de ar quente sobe, as partículas, e muitas vezes poluídas, elas não conseguem o quê? Passar essa camada de ar fria. E como ela não passa, ela se concentra mais próxima à superfície. E se ela concentra mais próxima à superfície, vai ser respirada por nós, gerando problemas respiratórios. Item, então, certo. Vamos para o item 4, de olho na tela. Fala o seguinte: o aumento do efeito estufa gerado pelo movimento do ar das zonas rurais
para zonas urbanas, elevando a temperatura. Senhor amado, nesse momento você olha para o examinador, você respira fundo para não jogar uma pedra naquele elemento que fez esse item, porque esse item ele está completamente errado. Por quê, gente? Como que massas de ar das zonas rurais vão interferir na temperatura nas cidades? Sendo que muitas vezes as cidades e as zonas rurais elas estão a uma certa proximidade. Numa escala maior, eu posso dizer que uma massa de ar, por exemplo, da Amazônia influencia no DF. Perfeito. Agora em escalas menores, isso não dá para acontecer. O item está errado. Item errado, então sendo certo aí o item 2 e o item 3, aí lá no seu gabarito você vai marcar a letra C. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão, SPSEX 2014. Ela diz o seguinte: em 1989, o coeficiente de Gini atingiu no Brasil um pico de 0,636. Depois disso, apresentou reduções quase constantes, restringindo a 0,543 em 2009. O coeficiente de Gini é um importante indicador socioeconômico que revela um país o grau de... Nós já vimos que temos vários medidores sociais. Nós temos o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, nós temos o PIB, Produto Interno Bruto, e nós temos o coeficiente de Gini, que vai medir o quê? Nós já vimos esse curso, galera. Então nesse momento você está aí balançando a cabeça falando sim, professor. Eu já vi, eu tô até emocionado, porque eu já aprendi isso e eu respondi antes do senhor dar a resposta. Perfeito, meu caro aluno. Então aí a resposta vai ser o quê? Item B, a desigualdade de renda. A escolaridade de sua população vai ser medido pelo quê? IDH. Claro que tem os medidores próprios para a educação. Desenvolvimento da população, o próprio nome já diz, desenvolvimento humano. Então o índice de desenvolvimento humano. Qualificação do uso de sua mão de obra, esse aqui tem que ter um medidor específico. Pobreza e sua população, medidor também específico. Tranquilo e calmo? Beleza, galera? ESA 2014, vamos lá. Migração. Antes da questão, galera, então se liga só, essa imigração eles têm vários tipos. Quais são os tipos, querido professor? Olha na tela. Permanente, então nós temos as migrações permanentes, temporárias, pendular e de retorno. Beleza? Migração permanente, temporária, pendular e de retorno. Olha para mim, foca para mim, vem cá. São contextos diferentes, mas todos referentes à imigração. Tranquilo? Então olha só que bacana. Permanente, o próprio nome já diz, é aquela que você vai para ficar. Você vai para ficar. Migração permanente. Temporária é aquela que você vai com o tempo certo para voltar. Ocorre muito no Nordeste brasileiro, no período da seca, onde sertanejos saem do sertão nordestino e vão para onde? Vão para o litoral fazer lá a colheita da cana, fazer a colheita da soja, acaba a colheita, eles voltam. Pendular é aquela migração diária, lembra de um pêndulo? Você vai e volta, muito comum em centros metropolitanos. E a de retorno, cuidado para não confundir a temporária com a de retorno. A temporária você vai com o tempo certo para voltar, você sabe que vai voltar. A de retorno é uma permanente que não deu certo. Meu querido, quem nunca assistiu De Volta para Minha Terra? Quem nunca assistiu De Volta para Minha Terra não teve infância. Porque é um exemplo de migração de retorno. São pessoas que foram normalmente para São Paulo, não deram certo, começam a passar necessidades, não são incluídas dentro de uma sociedade, e aí eles vão o quê? Eles pedem, escrevem, né, para o finado Gugu liberar, escreviam, né, hoje não escreve mais, para eles retornarem para sua terra natal, que seria onde? Seria normalmente cidades nordestinas. Então cuidado para não confundir. Revisando esses conceitos nessa obra de arte feita por mim, volta lá na questão para a gente responder. Agora sim, nós temos uma condição para responder essa questão aí, que diz o seguinte: as migrações, alguma coisa, são realizadas temporariamente em uma determinada época do ano. É o caso de trabalhadores rurais que se deslocam em certas épocas do ano. Por exemplo, na colheita de algum produto. E retornam após alguns meses com o término do trabalho. O termo deslocamento populacional que completa corretamente o texto acima é... Vamos lá, galera. É pendular? Ele foi e voltou diariamente? Não. Então não é esse item. É sazonal? Jesus amado Senhor, professor, o senhor colocou ali 5.000 tipos de migração, mas não falou sazonal. Pessoal, sazonal
ela vai ser sinônimo de temporária. Ela é sinônimo de temporária. Então vai ser sazonal? Vai ser sazonal. Olha só, ele foi durante um período temporariamente, e aqui o examinador ele colocou sazonal, porque se coloca temporária já mata ali no próprio texto, temporariamente, em uma determinada época do ano, e eles retornam após o quê? Após a colheita, após alguns meses, eles retornam. Então, migração sazonal. Êxodo rural, errado, né? Êxodo rural é um tipo de migração? É, mas é um tipo de migração normalmente permanente, que as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Intrasregionais, errado, a migração dentro da própria região. Interregionais, entre regiões também está errado. Então, alternativa certa, little B, letra B. Tranquilo? Calmo, sem choro, sem lágrimas, sem ranger de dentes, porque isso é uma coisa linda, pessoal. Não precisa se preocupar, os senhores vão gabaritar, eu tenho certeza disso. Beleza? The next question, próxima questão, SpaceX 2012. Se liga aí na tela, a questão que fala o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta características da dinâmica populacional de um país quando este conclui a sua transição demográfica. Antes disso, mais uma vez, vamos lá. Olha aqui para mim. Galera, é o seguinte, observem esse gráfico aqui, que é o gráfico de transição demográfica. E ele representa a transição da população, a forma que a população está mudando. Então se liga na dica do tio. Nós temos aqui o crescimento vegetativo em pontos. Nós temos a taxa de mortalidade e nós temos a taxa de natalidade. Olha aí na sua tela, agora, comigo, o que acontece? O crescimento vegetativo, você deve estar perguntando, professor, o que é crescimento vegetativo? Né? O crescimento vegetativo é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. E aí eu tenho então o crescimento natural da população. O que aconteceu? Essa transição ela vai ter 4 fases, beleza? Fase inicial, fase 2, fase 3 e a fase 4. Na fase 1 eu tenho alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. É a época que não tinha televisão e que não tinham vacinas. Olha aqui pra mim. Nessa época, a minha avó é dessa época. Minha avó teve 16 filhos. E minha avó não é um coelho, mas ela teve 16 filhos. E nessa época dos 16 filhos, hoje eu acho que eu tenho 7 tios vivos. Porque muitos morreram ainda quando crianças. Por quê? A taxa de mortalidade daquela época era o quê? Altíssima. Mas a taxa de natalidade também era o quê? Altíssima. Então a população ela tinha uma estabilização. Morria muita gente, mas ao mesmo tempo também nascia muitas pessoas. Só que aí foi melhorando a qualidade de vida. Quando melhora a qualidade de vida, o que acontece com a taxa de mortalidade? Desenvolvimento da medicina, vacina e coisas do tipo. Olha aí na tela. Diminui a mortalidade, mas mantém a alta taxa de natalidade. As pessoas continuam tendo um número grande de filhos, beleza? Consequentemente, com essas características, o que acontece com o crescimento vegetativo? Olha aqui, é só subindo! O crescimento vegetativo vai só subindo, por quê? Morrem poucas pessoas, mas nascem muitas pessoas. Consequentemente, ao passar dos anos, a taxa de natalidade também reduz. Então, olha só, cai a taxa de natalidade e aí se mantém baixa a taxa de mortalidade. O que acontece? Uma desaceleração, ou seja, começa a cair. O crescimento vegetativo começa a cair. E a quarta fase, que é a última, o que acontece com a natalidade? Ela estabiliza e a mortalidade estabiliza e o crescimento vegetativo fica como na primeira, estável. Morrem poucas pessoas, mas nascem também poucas pessoas. A partir disso, nós temos condições de responder agora a questão, que é o seguinte. Antes de responder a questão, olha aqui para mim rapidinho. Quer um exemplo claro para você entender essa transição demográfica? Na sua família, vai para o seu pai, para a sua mãe, fala assim, pai, a bisavó teve quantos filhos? Ela vai falar 18, 16, 15, 14, porque era a média. Nossa, professor, mas minha avó tinha. Se fosse do Nordeste principalmente, o povo do Nordeste eu vou te contar, né? Era um negócio muito legal, assim, eram muitos meninos. Com o tempo, o que acontece? Ele vai diminuindo. Aí tá, e minha avó? Ah, sua avó teve 8. Ah, tá. E os meus tios? Aí você já analisa. Ah, teve 4, 5. E o senhor, papai? Aí ele fala, só tenho você, meu filho. O que está acontecendo com a natalidade? Veio de um número alto de filhos para o número, veio reduzindo.
E antes você vai ver, por exemplo, as pessoas morrendo com 60, 65 anos. E hoje pessoas que chegam aí a 90, a 75, 77, que é a média do brasileiro. Só temos uma exceção a essas pessoas que vivem muito, que é a Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth era uma senhora que não morre. Quando criou-se o mundo, Jesus falou, Adão, este é o mundo e você é minha primeira criação. Aí Adão perguntou, e quem é aquela senhora? E Deus falou, não sei, ela já estava aí, era a Rainha Elizabeth, a senhora que não morre. Então, gente, tem essa mudança, tá? Pessoas nasciam muito, hoje nascem menos, taxa de natalidade. Pessoas morriam cedo, hoje as pessoas morrem mais tarde, taxa de mortalidade e expectativa de vida. Agora vamos responder a questão, cola lá. Diz o seguinte... Assinar a alternativa que apresenta característica dinâmica proporcional de um país quando conclui, ou seja, o último estágio de uma transição demográfica. Alta taxa de fecundidade e de mortalidade. Pessoal, fecundidade e natalidade são sinônimos? Não. É igual a natalidade? Não. Natalidade é o número de pessoas que nascem. Fecundidade é a média de filhos por mulher, ou por casal, ou por família. Beleza? Então são contextos diferentes. Então esse item aqui ele vai estar o quê? Ele vai estar errado. Alta taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Na última tem uma alta taxa de natalidade? Não, são nas duas primeiras, né? Vai reduzindo. Então errado. Alta taxa de fecundidade e baixa taxa de mortalidade? Errado também, né? A baixa taxa de mortalidade confere, mas esse aqui também está errado. Item errado. Baixa taxa de fecundidade. Opa! Agora, professor, fiquei até arrepiado. Agora eu estou ficando emocionado porque eu acho que é esse item. Mas aí ele vem e estraga tudo falando alta taxa de mortalidade. No último estágio não tem uma taxa alta de mortalidade, tem uma taxa alta. Lembrem-se, baixo, baixo, natalidade, mortalidade, baixo. E aí vem o item E que sobrou pra gente e é o item correto. Baixa taxa de natalidade, correto, e de mortalidade, correto também, alternativa E. Então lembre-se que a transição demográfica vai ser justamente essa mudança da estrutura populacional mundial. Antes da gente continuar, só um detalhe. Hoje o cenário mundial vem apresentando redução na população, beleza? A transição demográfica, estão morrendo mais pessoas do que nascendo, principalmente nos países desenvolvidos. Canadá, França, Espanha, Portugal estão passando por isso. O Brasil hoje está com a média de 1,7 de fecundidade, aproximadamente. Ah, professor, então vai nascer uma pessoa e um braço. 1,7 não é a pessoa inteira que nasce, não é isso. Quer dizer que alguns casais vão ter um filho, alguns vão ter dois, outros não vão ter nenhum, alguns vão criar cachorros. É verdade, hoje faz parte da família brasileira, então cuidado. Alguns países hoje estão estimulando as pessoas a terem filhos. Para vocês terem ideia, a Rússia ela criou um feriado conhecido como o feriado da procriação. Olha que coisa fofa. É o dia para as pessoas fazerem amor para aumentar o número de filhos. Mal sabia o Putin, o presidente russo, que no Brasil a gente já tinha criado esse feriado e não foi um dia, foram 7, né? Conhecemos como carnaval, mas não vem no contexto. Volta lá para a aula, vamos para o nosso segundo tópico. Então só lembre que muitos países estimulam, o Japão também estimula, tá gente? O Japão ele paga uma bolsa para que as pessoas tenham mais de 3 filhos. SpaceX 2011, uma população jovem e numerosa, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas consequência do subdesenvolvimento. Foi constatado que quanto maior a escolaridade da mulher, menor é o número de filhos e a taxa de mortalidade infantil. O trecho acima refere-se aos aspectos definidos por qual teoria? Olha aqui para mim. Pessoal, existem algumas teorias que são importantíssimas dentro da demografia ou a ciência que estuda a população. São elas: teoria malthusiana, teoria neomalthusiana, teoria reformista e teoria ecomalthusiana. Professor, me dá só uma luz, só relembra para mim? Relembro, meu aluno, relembro. Esse é o tipo de questão que você não pode errar. Se você sair da prova e eu estiver lá no portão esperando você e você falar assim, professor, eu errei essa questão aqui de malthusiana, de neomalthusiana, ou seja, qualquer um dos tópicos, eu vou lhe dar uma pedrada, porque essa questão você não pode errar. É muito simples. Então se liga aí na tela. Vou fazer aqui no lado as principais características de cada uma. A malthusiana, ele fala que a população ela ia crescer diferente da produção de alimentos. Então, para a malthusiana, vou botar aqui, ó, para malthusiana, que foi escrita e desenvolvida por Thomas Malthus, um economista. A população ela ia crescer da seguinte forma: 1, 2, 4, 8,
vezes 6. Ou seja, progressão geométrica. E os alimentos que essa população ia consumir, eles iam crescer de que forma? 1, 2, 3, 4, ou seja, progressão aritmética. Ou seja, ele defendia que nós teríamos uma necessidade de alimentar a população nos anos futuros, mas aí ele não levou em consideração, por exemplo, a tecnologia, o avanço da tecnologia, que hoje nós conseguimos alimentar 2 planetas. Então ele dizia o quê? Que tínhamos que ter a abstinência sexual, ou seja, não fazer mais amor para não ter mais filhos. Exatamente isso que ele defendia. Vamos parar porque nós temos que manter uma população que consigamos no futuro alimentar. Só que quando ele fez isso, ele não analisou as questões da tecnologia, beleza? Isso era o que a malthusiana defendia. Posteriormente, nós temos a neo-malthusiana. Neo de novo, é uma malthusiana melhorada. Que falaram o seguinte, não, Malthus estava errado, mas agora eu quero, em cima da teoria de Malthus, dizer, resumidamente, que a culpa do problema da pobreza, a falta de alimentos no mundo, são dos países subdesenvolvidos. Quem são os subdesenvolvidos, professor? Os pobres. Então a culpa são dos pobres. A gente não pode mandar matar os pobres, diziam os malthusianos. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer com que eles não tenham mais filhos. Porque pensa comigo aqui na lógica, olha pra mim. Se eu tenho um pobre e caso com outro pobre e tenho um filho, não serão mais 2 pobres, serão 3 pobres. Só que pobre não tem um filho, pobre tem o quê? 8 filhos. Então são 2 mais 8, 10 pobres a mais. Eu sei que isso é uma comparação um pouco talvez pejorativa, mas é a verdade. A taxa de natalidade mais alta são das pessoas mais pobres. E consequentemente Malthus, os neo-malthusianos, falavam que isso era a culpa da pobreza. Porque os pobres eles reprocriavam de uma forma muito rápida. E aí aumentava. Com isso é nesse período que nós vamos ter os métodos contraceptivos, beleza? Principalmente os preservativos que são hoje distribuídos gratuitamente, na época também eram como uma forma de controlar. Só que aí vem os reformistas e falam o seguinte, ó, tá errado. A culpa não é dos pobres, a culpa é do má distribuição dos alimentos. A gente tem alimento para todo mundo. Aliás, a gente alimenta 2 vezes o planeta. A diferença, o problema é a ganância do ser humano. Então o problema não são os pobres, o problema talvez sejam os ricos e o seu excesso no consumo. Era isso que os reformistas falavam. E o eco-malthusiano que fala o seguinte, ó, a gente tem que desenvolver a população de acordo com com ecossistema, ecologia, preservando o meio ambiente. Baseado nessas teorias, o que a gente analisa? Olha só, uma população jovem e numerosa, lá no item, lá em cima, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não é a causa, mas consequência do subdesenvolvimento. Foi constatado que quanto maior a escolaridade da mulher, menor é o número de filhos. Então essa alternativa, senhores, só poderia ser qual? Letra A. A culpa não é ter muitas pessoas, a culpa não é, isso é uma consequência, ter muitas pessoas por causa da má distribuição dos elementos. E aí, no caso aqui, o elemento informativo. Beleza? Então, letra A, reformista. E a última questão do nosso bloco demográfico vai ser sobre SpaceX 2014. Diz o seguinte, mais uma sobre migração. Sobre as migrações no contexto da globalização, podemos afirmar que, primeiro item, a globalização tem facilitado as migrações, devido tanto à redução do custo de transporte, quanto à expansão dos meios de comunicação. Gente, hoje você abre no Instagram, você faz uma pesquisa em sites de viagem para, não sei, é igual lojas de imóveis, né? De 18 vezes de R$57. Aí você olha e fala, nossa, 18 vezes 57 está fácil. E realmente isso é um dos efeitos da globalização. O que é a globalização? É o mundo mais próximo, é o mundo mais unido, é o avanço da tecnologia, é mais acessibilidade. Dica do tio, a globalização está para todos, mas nem todos podem usufruir da globalização. Beleza? Professor, me dá um exemplo claro disso, eu. Professor, a globalização está para você? Sim, está para mim, eu posso usar. Ah, professor, então o senhor já viajou bastante. Ah, já foi para o exterior? Nunca. Por quê? Porque nesse sentido ela não está para mim. Ah, qual foi a cidade mais longe do exterior que o senhor já foi? O estado mais longe talvez foi o estado aqui mais próximo, talvez, que seja o estado vizinho.
Por quê? Porque muitas pessoas não têm condições de viajar por causa do custo, mas mesmo assim os custos ainda reduziram. Se você pegar uma taxa de número de pessoas que estão andando agora no transporte aéreo, aumentou mais de 100% em relação à década de 90, em relação à década de 10 dos anos 2000, beleza? Então, esse primeiro item ele está correto, perfeito. Segundo item, embora os Estados Unidos e o núcleo mais próximo da União Europeia sejam as duas maiores zonas de atração de fluxos migratórios do mundo, países situados no Oriente Médio são os que possuem maior percentagem de imigrantes na população. Certo ou errado? Pessoal, item perfeito, correto. Vamos analisar com calma. Olha só. Embora os Estados Unidos e o núcleo mais próximo da União Europeia, quais são os mais próximos? A Alemanha, a França, as maiores economias europeias, sejam as principais zonas de atração que atraem, que chamam as pessoas. A migração ela sempre vai ser motivada por dois fatores, atração e repulsão. Atrai normalmente associada a coisas positivas, repulsão normalmente associada a coisas negativas, guerras, fomes, desastres ambientais, por aí vai. Atração de fluxos migratórios do mundo, países situados no Oriente Médio são os que possuem maior porcentagem de imigrantes, aqueles que chegam na população. E esse item está correto por quê? Porque lá, muitas vezes, eles não migram para outros países, eles migram para países do próprio Oriente Médio, países que estão em guerra vão para o país vizinho, e assim sucessivamente. O item está correto. Vamos para o item 3. A crescente necessidade de mão de obra imigrante por parte da Austrália tem levado esse país a estimular a imigração através de políticas imigratórias. Errado, né, gente? Isso aqui acontece muito com quem? Não com a Austrália. Isso aqui é comum com o Canadá. O Canadá, como tem uma população baixa, né, um crescimento vegetativo negativo, eles buscam atrair pessoas, mas não é qualquer um, né? Você não sai da sua casa agora, vou para o Canadá, eu vou lá, não vá, porque são profissões específicas, enfermeiros, engenheiros e por aí vai. No México, o recebimento de remessas financeiras de seus milhares de emigrados, ou seja, aqueles que saíram, né, de saída, constitui uma das maiores fontes de divisas do país. O item correto, pessoal, muito importante lembrar que as pessoas que saem, eles retornam financeiramente dinheiro para os seus familiares que ficam lá no México. E o item 5, as restrições cada vez mais rígidas impostas pelos países desenvolvidos. A imigração clandestina, aliada à constante vigilância de suas fronteiras, tem impedido o crescimento do número de imigrantes ilegais. Não tem, gente. Se for um dia você tiver de bobeira, vai lá na fronteira com o México dos Estados Unidos, né? Passa lá. Você vai ver que lá todo dia, toda hora tem pessoas querendo entrar, esperando o momento para conseguir entrar no território estadunidense. Europa hoje é o palco mais claro disso com a guerra da Síria e os conflitos no Oriente Médio. Imigrantes buscando entrar no continente europeu. Beleza? Então aí ficaria como alternativa certa 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra C. Beleza? Cola pra mim então. Pessoal, finalizamos essa parte de geografia geral. Muito tranquilo, muito simples. E lembrem-se, passa em concurso quem faz questões. Segue lá no Instagram, professor Kleber Monteiro. E lembre-se, cola que é sucesso e só passa quem faz questão. Valeu, galera. Forte abraço. Fui!